falar de novo do litro da gasolina. Ficou mais caro e de novo. O presidente do Banco Central diz que o preço sobe mais rápido aqui no Brasil do que em outros países. Quem tem mais informação pra gente ao vivo é o Cristiano Pinho. Fala aí, Pinho. E um levantamento, Sheila, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que pela sexta semana seguida o preço médio da gasolina registrou alta nos postos de todo o país. A ANP destaca que na semana encerrada, no dia 11 de setembro, o preço médio da gasolina subiu para R$ 6,059 por litro, mais ou menos R$ 6,06, enquanto que na semana anterior o valor foi de R$ 6,007, ali arredondando para R$ 6,00. O aumento apresenta uma alta de 0,86%. Foram 4.434 postos pesquisados pela agência entre os dias 5 e 11 de setembro, quando a ANP constatou que o preço máximo chegou a R$ 7,18 aproximadamente o litro e o mínimo foi de R$ 5,15. Caramba! Já já o Pinho volta a conversar com a gente sobre esse e outros assuntos também do Rio de Janeiro, mas é mais uma paulada, né? Ainda segundo a ANP, na semana passada o litro do etanol ficou mais caro em 14 estados, pode ser encontrado por mais de R$ 6,00 em postos, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Pois é, eu abasteci faz alguns dias, eu lembro que eu até contei aqui, né, R$300 para conseguir encher o tanque do carro. Choraminguei pro frentista, ele falou, minha filha, se dê por satisfeita, porque vai subir ainda mais. Falei, ele tá blefando, né? É só pra me acalmar. Nada. Continua subindo e ainda não tem perspectiva de melhora. Ontem o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, esteve na Câmara e negou que a alta no preço da gasolina seja culpa da estatal. O general adotou o mesmo discurso do presidente Jair Bolsonaro e atribuiu o aumento ao ICMS cobrado pelos estados. Desses impostos aqui, eles estão na cadeia, o que afeta, porque ele acaba impactando todos os outros, a partir de todos os outros, é exatamente o ICMS. Aliás, qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. Olha, o ICMS ele tem um peso importante e relevante no preço dos combustíveis, né? Um cálculo ali de 20 e tantos %. É, quase 28%. Tem variações, né, de estado para estado, mas o cálculo é mais ou menos esse. Mas jogar para conta do ICMS todo o reajuste dos combustíveis, da gasolina, isso não é honesto. Até porque o ICMS já era esse. Não houve reajuste, ele já era alto. A gente está falando que ele é alto e pode-se até haver uma discussão, como quis até o próprio presidente da República, de eventualmente tornar isso mais igualitário pelos estados, que não haja tanta diferença entre um estado e outro. Mas vem cá, já era alto desse jeito, não subiu o ICMS. Então isso não explica essas altas recentes, né? Pois é, eu me lembro, Sheila, não faz muito tempo, do ex-presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, que acabou sendo... Também saiu por isso, né? Porque havia uma reclamação muito grande por parte do presidente da República desses reajustes que estavam sendo mais frequentes do que o presidente gostaria. E aí o Roberto Castelo Branco foi demitido, né? Ficou sabendo, inclusive, de uma forma indireta e tal. Foi um climão, né? E a gasolina nem se aproximava dos R$6 naquela época, né? Você se lembra. Agora, para usar um termo que está na moda, se muda a narrativa, né? Porque agora o que se fala... naquela época já se falava um pouco sobre ICMS. Não, mas é culpa de quem está no comando. Agora mudou o comando e o combustível continua subindo. E aí, né? Roberto Castelo Branco, tinha culpa, não tinha culpa? Enfim, Silva e Luna ainda afirmou que a Petrobras tem atuado para não repassar aos consumidores as variações momentâneas do dólar e o preço do barril do petróleo. Ela não passa a volatilidade momentânea dos preços internacionais de petróleo. Tudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural. Aquilo que é estrutural, a Petrobras absorve. No entanto, em um evento com economistas e investidores, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que no Brasil essas variações são sentidas muito mais rápido.
De você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido, lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que grande parte dos outros países. Nesse mesmo evento, o Roberto Campos Neto disse que o Banco Central vai fazer o que for preciso para trazer a inflação para dentro da meta do governo. E a gente entende que a gente pode levar a Selic até onde precisar ser levada para que a gente tenha uma convergência da meta no horizonte relevante. Mas a gente também gostaria de dizer que isso não significa que o BC vai reagir, vai ter alterações no plano de voo a cada dado de alta frequência que sai. Ou seja, algumas coisas a gente tem comunicado, já tinha antecipado, algumas coisas de disseminação estão um pouco piores de fato na ponta, mas a gente tem um plano de voo que a gente olha num horizonte mais longo. Quando a gente fala da inflação no Brasil, a gente está falando diretamente de combustíveis, porque os combustíveis têm pesado demais na inflação brasileira, e aí tem efeito cascata, né? Porque como a gente depende de combustível para fazer transporte de alimento, aliás, para fazer transporte de quase tudo, né? Isso acaba impactando também o preço de alimento. Enfim, vem um efeito devastador na economia quando se está falando de uma explosão na inflação, cujo grande responsável acaba sendo o preço do combustível. A gente estava aqui falando, né, Carla, sobre o peso do ICMS, e é verdade, ele tem ali 28% quase na composição dos preços, mas vem cá, e aquela parte ali de realização da Petrobras, que representa 33%, mais do que o valor do ICMS? Traduz, Sheila, para o ali, ouvinte que não está ligado no que é exatamente isso. Na realização da Petrobras, né, além de lucro, e, enfim, e tem todas as pessoas, a população brasileira que tem ações da Petrobras. Sim. Do jogo. Mas são pequenos acionistas em geral. Exatamente. Agora, recaem ali todas as variações que estão diretamente relacionadas ao dólar, ao mercado do petróleo, porque não adianta falar do ICMS, né, se o preço do combustível está diretamente atrelado ao dólar e às variações envolvendo o preço do barril do petróleo. Então não tem essa. E outra, né, a gente está falando de uma estatal, em tese. Uma estatal que mas não é, né, porque na hora de garantir alguma previsibilidade, ela não é. Tem meio de caminho, porque também ninguém quer o que acontecia na época da presidente Dilma Rousseff, um controle forçado artificial de preços de combustível. A gente pagou uma conta muito alta por causa disso. Mas também não tem nenhum grau de previsibilidade. Tem caminho do meio? Qual é? Também sobre isso ninguém fala. Vamos continuar batendo na tecla do ICMS até quando, sem discutir essa parte da realização da Petrobras? Vamos fazer mais uma sequência de 6 altas consecutivas pela frente? Quem aguenta? Onde estoura isso, né? Não queremos ver isso acontecer. Precisa buscar outra alternativa. Ô Sheila, e falando ainda sobre essa informação que foi passada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quando ele fala sobre mexer na Selic, parece algo tão distante da nossa vida, né? É a taxa básica de juros, tá bom, é aquela coisa que mexe na vida de investidor, né? Que norteia a decisão de grande investidor. Isso mexe, por exemplo, na taxa de juros que a gente paga do financiamento imobiliário, financiamento da sua casa. Acaba mexendo nisso também. A gente vê aqui uma fala, né? Um sinal de que pode haver uma mudança na economia, na política econômica do país, no sentido de aumentar a taxa básica de juros, você atrai mais investidores, ok, é aquele dinheiro, vamos colocar como preguiçoso. Quem tem muito dinheiro, coloca ele para render em países que têm os juros muito altos, mas ao mesmo tempo, a população que precisa consumir, que tem o dinheirinho dela ali contado para gastar com as coisas, vai perceber que vai ficar mais difícil, por exemplo, conseguir crédito, o crédito fica mais caro, fica mais difícil conseguir fazer essas dívidas de longo prazo. Então, é uma escolha, né? Você pode até colocar a economia ali, voltar para os eixos, você reduzir a taxa de inflação, mas ao mesmo tempo você reduz porque a população consome menos. São muitos elementos, muitas informações para a gente digerir, né, em meio a essa mordida nas nossas contas por causa da gasolina cara. É isso aí. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o barulho político tem mantido a cotação do dólar em alta aqui no Brasil. Segundo ele, com o desempenho da balança comercial e o controle dos gastos públicos, a moeda americana deveria estar em R$ 3,80. Ou entre R$ 3,80 e R$ 4,20, foi o que disse o ministro. Só que ontem, por exemplo, a moeda fechou em alta de 0,65%, valendo R$ 5,25. O dólar já era para estar descendo mesmo, mas o barulho político não deixa descer.
não tem problema. Mais tempo para as exportações, para a nossa substituição de importações ir funcionando, não tem problema, não temos pressa, o negócio é fazer a coisa certa. E aí, com essa discussão política, com barulho político, como disse o ministro, a alta do dólar, o desemprego, o risco de falta de energia, instituições financeiras já prevêem que a economia brasileira vai crescer menos de 1% no ano que vem. O Itaú revisou a projeção de 1,5% para 0,5%. O JP Morgan reduziu de 1,5% para 0,9%. E a MB Associados baixou de 0,5% para 0,4%.